O questionário, né, encaminhado pela Inclusive para contribuir para o relatório do Brasil, perante a ONU, ele coloca as seguintes questões, e vou me dar o direito até de fazer alguns comentários quando achar que tenho condições de dizer alguma coisa. Então, lista de questões em relação ao relatório inicial do Brasil. 1. Por favor, informe ao comitê sobre medidas para rever e alinhar a legislação nacional e políticas públicas com a Convenção, para assegurar que as discussões no Congresso sobre projetos de leis incluam abordagem de direitos humanos com relação à deficiência. Bem, nesse item, a gente vê o desprezo do governo até nos discursos da nossa presidente, que parou de colocar janelinha em libras, que não tem legenda, ou que tem um grau de acessibilidade muito ruim. E nas escolas públicas, o intérprete Libras não existe praticamente. Meu filho teve dificuldades imensas e a gente percebe que esses problemas continuam existindo sem perspectiva de solução. E sem falar nas calçadas, aqui no caso de Curitiba, que são imorais. A pessoa que é cadeirante, a pessoa cega, quem tem dificuldade de mobilidade, aqui tem barreiras muitas vezes intransponíveis por falta de atenção. Então, o que ocorre? O Brasil assina estatutos e convenções, mas isso acaba virando lei para inglês ver. Então, nesse item, né, o fundamental é que o Brasil leve a sério as leis, os estatutos que venha a criar. Não adianta nada ter uma tonelada de leis se não acontece nada. A prioridade é oportunista, cada prefeito muda tudo, a gente tem comissões, tem estruturas caras, às vezes até para tratar do assunto, mas o resultado final é paupérrimo e desproporcional até ao custo que tem. A segunda pergunta, por favor, forneça informações sobre os mecanismos criados no âmbito federal, estadual e municipal para consultar com organizações de pessoas com deficiência na concepção, adoção e legislação de políticas voltadas para a implementação da Convenção. Na área das pessoas com deficiência, uma coisa assim meio tétrica é ver que muitas vezes há uma preocupação muito grande do indivíduo participar dessas comissões, cria-se uma associação, o cara é nomeado, e aí ele se fecha ali porque atingiu o nível de, vamos dizer assim, de importância, de significado para a vida dele. E a maioria das pessoas que se destacam acabam tendo motorista, acabam tendo apoio, carro especial. Não é de modo algum a situação das pessoas mais pobres. 3. Por favor, forneça informações sobre a situação das pessoas indígenas e afro-brasileiras com deficiência. Indique quais foram as medidas tomadas para garantir que a legislação e políticas brasileiras sobre deficiência os proteja e inclua. Esse é um assunto que o Lions Club de Curitiba Batel está vendo, está criando até uma comissão sobre sustentabilidade. Tivemos até um colega, Ricardo Mesquita, lá visitando o pessoal, uma reserva Suruí, mas nós não temos domínio sobre essa questão, nem lá nem aqui, para responder, eu pessoalmente como membro do Lions Club Curitiba Batel.
Direitos específicos, igualdade e não discriminação, artigo 5º. Por favor, informe sobre quaisquer casos civis ou ações civis públicas, mandatos de segurança, termos de ação de classe e outros procedimentos em relação à discriminação contra a pessoa com deficiência. Bem, eu, como pai de um jovem estudante surdo, ao longo desses anos procurei inclusive Ministério Público, tudo, mas os resultados foram praticamente zero em relação ao que a gente precisava. Ao contrário, isso gerou expectativas que se frustraram, o que acabou sendo a emenda pior que o soneto. 2. As leis nacionais definem segregação na educação, emprego, etc., ou vida residencial como forma de discriminação. Acredito que as leis sim, né? Porque aqui no Brasil nós temos lei para tudo. Agora, onde que elas são respeitadas? 3. A recusa de adaptação razoável é reconhecida como uma forma de discriminação? É, uma dúvida que é. Mas onde isso acontece e qual é a vigilância real que é feita, né, nesse sentido? Nós temos muita gente, mas muito piloto de escrivania, mas pouca gente indo ver de fato o que acontece. As mulheres com deficiência. Primeiro, por favor, forneça detalhes das iniciativas tomadas sob os auspícios do segundo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que procuram abordar a baixa representação das mulheres com deficiência na sociedade. Não tenho condições de responder. 2. Por favor, forneça mais informações sobre o segundo PNPM no que diz respeito às medidas de combate à discriminação, incluindo discriminação interseccional, em particular a violência contra as mulheres e meninas com deficiência. Bem, a violência contra as mulheres aqui em Curitiba é um negócio, na região metropolitana de Curitiba, é algo que merece destaque, né? Pelos números que a gente sabe e ouve palestras, talvez por causa da penitenciária, de AU não, Piraquara e outras coisas, problema das drogas, uma série de coisas e costumes, né? Faz com que a mulher seja uma vítima de destaque na nossa sociedade. Isso merece uma análise específica e ações enérgicas para mudar. E as crianças com deficiência? Por favor, informe sobre os mecanismos estabelecidos para crianças com deficiência, em particular aquelas que vivem em áreas marginalizadas como favelas, nas zonas rurais, para solicitar proteção de seus direitos perante as autoridades públicas, como os conselhos tutelares. Por favor, informe sobre mecanismos de queixa disponíveis para crianças com deficiência que são vítimas de violência, abuso e negligência. Esse é um tema muito sério, tem sido objeto até de campanhas, mas até pela característica das favelas que vão aparecendo aqui na região de Curitiba, nós estamos longe de uma vigilância e de um monitoramento adequado. De modo geral, as favelas se transformam em feudos de
religiões diferentes, evangélicas, coisas assim, mas não exatamente em espaço de respeito à lei civil, com a atuação das autoridades civis. Esse ponto é algo que as estatísticas podem informar melhor a comissão e que é muito complicado. Nós não temos creches em número suficiente. No Lions Clube Curitiba Batel, inclusive, lutamos muito pela criação de creches. A gente sabe que as creches são caras. Existe dinheiro para parte civil, para construir a creche, mas a creche precisa ser mantida. E a gente nota que os três poderes, e no caso das prefeituras, uma quantidade imensa de recursos é gasta para manter assessores e vereadores e coisas assim, dinheiro que poderia ser usado para manter creches. O nosso modelo democrático é um modelo que induz ao paternalismo, induz aos chefes de bairro, as pessoas que querem o controle do bairro e que para isso usam muito dinheiro também, né? Nós temos que rever no modelo político de representação, reforma fiscal, a avaliação de uma melhor distribuição de recursos, a viabilização da assistência à criança. A criança é a principal vítima do modelo fiscal brasileiro, da política econômica brasileira. E todo mundo reclama de asfalto, de aeroporto, de coisas assim, as elites, a classe média. E o povão, coitado, no desespero, na ignorância em que se encontra, desconhece seus direitos. Por outro lado, os prefeitos vivem à míngua, às vezes, ou por mau uso do dinheiro, corrupção, sei lá o quê, mas também pela convergência da carga fiscal para a União, né? De onde esse dinheiro só volta em cima de projetos que custam caro, que exigem burocracia, que exigem simpatias políticas. Então a gente vê aqui no Sul, né, uma região que produz, que tem recursos, uma carência de dinheiro para atender seu próprio povo. Então a questão das crianças é talvez aquela que mais alarmante, mais assustadora, principalmente se lembrarmos o império de traficantes em muitas regiões.